bom dia, a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Glória a Deus por mais um dia, mais um café com palavra para a glória do nome do Senhor. E o nosso devocional de hoje tem como título: Rejeite a comparação. Nós não podemos viver nos comparando com ninguém, nós somos únicos. Deus nos fez em uma forma única. Ninguém é igual a ninguém. Então não se compare, rejeite toda comparação. É o nosso devocional de hoje, para a glória do nome do Senhor. Dia 23 de junho de 2026. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós voltamos para o capítulo 6 de Esdras. Capítulo 6 de Esdras, capítulo maravilhoso. Irmãos, essa história do retorno do povo de Israel contada por Esdras é extraordinária. Eu não sei vocês, mas o meu coração fica cheio de alegria, fica queimando de gratidão a Deus pelo que o Senhor faz nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmã Sandra Campeiro. Deus abençoe. Deus abençoe seu dia, seu trabalho, seu comércio, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, o capítulo 6 de Esdras, onde nós estamos hoje, relata a conclusão e a dedicação do segundo templo de Jerusalém. Esse capítulo é especialmente contando essa história. Ele destaca a intervenção soberana de Deus nos bastidores, porque o Senhor age muitas vezes por trás, nos bastidores. Muitas pessoas às vezes nem percebem o agir de Deus, mas Ele está sempre trabalhando. Aleluia. Bom dia, irmã Fátima, a paz do Senhor. Glória a Deus. Então ele revela o agir de Deus nos bastidores, a soberania de Deus nos bastidores, transformando a oposição dos inimigos em provisão e apoio financeiro por parte do rei Dario. Porque Deus, ele é tremendo. Aleluia. Ele faz o que ninguém pode fazer. Esse texto se divide em 3 partes. Primeira parte do versículo 1 ao 12 é o decreto real, o decreto de Dario. Após os adversários tentarem paralisar a obra, eles mandaram uma carta, os governadores Tatenai, ele enviou uma carta para o rei persa, falando que os judeus tinham recomeçado na reconstrução do templo. Em vez de punir os judeus, Dario ordenou que fosse feita uma investigação, fosse feita uma busca nos arquivos reais. Quando ele faz essa busca, ele encontrou o decreto original de Ciro. E no decreto original de Ciro dizia que eles tanto tinham permissão para reconstruir o templo, como o próprio tesouro do rei daria a provisão necessária para isso. Então, ele encontrou o decreto do Ciro e não só permitiu que a reconstrução continuasse, como exigiu que os custos fossem pagos pelo tesouro real. Eita, que esse nosso Deus é maravilhoso. Tem uma amiga minha, uma irmã, que ela diz assim: esse nosso Deus não é gente não, e não é mesmo não. Ele é Deus, e é Deus soberano que pode todas as coisas. Aleluia. Segunda parte do capítulo 6 vai do versículo 3 ao 15, é a conclusão da obra. Eles concluem a obra, fortalecidos pelas profecias de Ageu e Zacarias, e com o decreto real a seu favor, eles agora finalizam a reconstrução no 6º ano do reinado de Dario. E a última parte desse texto é a dedicação e a Páscoa, que vão do versículo 16 ao versículo 22. O templo foi dedicado ao Senhor com grande alegria, com grande festa e com muitas ofertas. Em seguida, o povo celebrou a Páscoa com corações purificados, marcando a restauração de sua comunhão com o Senhor Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa esse texto do capítulo 6. E eu tirei 5 lições para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você hoje. Eu estava só dando a introdução do capítulo para você entender. E eu tirei aqui, separei 5 lições para nós compartilharmos hoje
como o nosso Deus é extraordinário. A primeira lição que nós aprendemos no capítulo 6 de Esdras é que Deus move o impossível em favor dos seus propósitos. Deus, ele tem o poder. O nosso devocional de ontem foi exatamente isso. Amplie sua visão. Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Então Deus, ele move o impossível em favor dos seus propósitos. Quando Deus tem um propósito para realizar, não há impossíveis. No texto, Deus usou um rei pagão, o rei Dario, e usou recursos públicos do Império Persa para financiar a reconstrução do templo. Eles mandam a carta dizendo, olha, o povo está rebelde, o povo não vai mais pagar imposto, o povo está reconstruindo. Dario faz uma investigação. Na investigação ele descobre que Ciro não só decretou que era para ser reconstruído o templo, como também o templo deveria ser financiado com os recursos do tesouro persa. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é extraordinário. Aleluia. Então eles usam os recursos públicos do Império Persa para financiar a reconstrução do templo, porque esse Deus é o Deus que faz o que ninguém pode fazer, aleluia. Quando Deus estabelece um propósito para a sua vida, ou para o seu ministério, ou para a sua família, Ele mesmo é quem vai providenciar os recursos necessários. Não se desespere com a falta de meios visíveis. Não se desespere. Deus move o coração das pessoas. Ele abre portas onde não existem. E Ele faz portas onde não há saídas humanas. Aleluia! O próprio Deus move o coração de Dario. E Dario faz um decreto, dizendo, olha, não mexa com esse povo. Deixa o povo construir o templo. E ainda mais, olha, governador Tatenai, de todos os impostos que você receber, você vai abençoar essa obra, você que vai pagar, para que eles não parem nenhum dia. Ainda diz assim, você vai dar ovelha, você vai dar cabritos, você vai dar novilhos, você vai dar farinha, vocês vão dar azeite, vocês vão dar tudo o que eles necessitarem, para que a obra não pare e os sacrifícios ao Deus dos céus sejam contínuos todos os dias sobre o altar. Eita Jesus! É assim que Deus faz. Deus move os corações. Deus pega o ímpio e faz o ímpio abençoar o servo dele. Eclesiastes Salomão diz isso, que Deus dá recurso ímpio para que o servo de Deus aproveite. Aleluia! Segundo ponto que eu separei desse texto é: a oposição pode ser transformada em bênção. Sabe essa oposição que você está vivendo? Sabe aqueles que se levantam contra você? Sabe aquele que lhe calunia? Sabe aquele que fica falando, olha, preocupa não, coloca tudo na mão do papai e vai dormir tranquilo, porque a oposição vai ser transformada em bênção. Os inimigos dos judeus tentaram embargar a obra. Enviaram uma carta de denúncia ao rei. Contando, dizendo, fazendo o maior fuxico do povo. O resultado, sabe o que foi? Foi o oposto do que eles esperavam. O resultado foi o seguinte: a denúncia gerou uma investigação que garantiu a proteção jurídica, a verba do governo para a construção e a provisão de tudo que eles estavam fazendo para eles não precisar trabalhar e parar a construção. Eles iam sustentar eles durante toda a construção. Oh, glória a Deus! Esse Deus é tremendo demais. As críticas, as perseguições, os obstáculos, a angústia, a luta que você está vivendo hoje, que você enfrenta hoje, podem ser o instrumento que Deus vai usar para validar e expandir o seu projeto na sua vida. Só confie que Ele tem o controle e faz até o mal cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! É assim que Deus faz, glória a Deus. Meu coração está pulando de alegria, porque Deus é extraordinário. Aleluia! Terceiro ponto que eu separei nesse texto é a importância de ouvir a voz de Deus, a palavra, a importância de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra, de guardar a palavra no coração, de ter ouvidos para ouvir todos os dias a palavra. O texto nos afirma que a obra, ela prosperou sobre a palavra, sobre a profecia de Ageu e Zacarias. A liderança e o povo precisavam ser encorajados
Precisavam ser encorajados, eles estavam desanimados, eles tinham parado por 15 anos, para eles não desistirem no meio do caminho. Deus usou Zacarias, Deus usou Ageu para usar a palavra para animar aquele povo. Para terminar aquilo que Deus colocou em suas mãos, você vai precisar manter os ouvidos atentos à palavra de Deus. Manter os seus olhos fixos na palavra de Deus. Momentos de desânimo exigem uma conexão diária com as Escrituras e com pessoas que edificam a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que você conclua os projetos que Deus tem na sua vida, você precisa estar com seus ouvidos atentos à palavra de Deus, porque é pelo ouvir da palavra que a fé vem, que a fé é aumentada, que a fé é multiplicada, que a fé é vivificada. E com a fé a gente vê o sobrenatural, como a gente aprendeu no devocional de ontem. Quarto ponto que eu separei desse capítulo 6. Concluir projetos traz alegria legítima. Quando nós concluímos algo, isso traz uma satisfação, uma alegria para nossa alma, que não há nada que possa se comparar a isso. O capítulo narra a festa de dedicação do templo com grande alegria. Diz que eles foram dedicar o templo com grande alegria. O versículo de número 17 diz que para a dedicação da festa da casa de Deus, eles ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta. Tudo isso porque eles estavam com o coração repleto de alegria. Aleluia! Glória a Deus! Os judeus não apenas começaram o projeto, mas eles perseveraram até o fim, até que a obra estivesse concluída. Não pare no meio do caminho, não desista. Está cansado, como eu sempre digo aqui, pare e descansa, mas não desista, porque a obra só é concluída se você for até o fim, se você perseverar até o fim. E a alegria de ver um projeto concluído é uma alegria legítima, é uma alegria que não se compara com nada nessa vida. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmã Neta, bom dia, irmã Sandra, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Bom dia, Aline, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Então, concluir a obra traz alegria legítima. O povo perseverou até o fim. Isso trouxe uma alegria extraordinária para o coração deles. Começar algo, irmãos, é fácil. É muito fácil a gente começar um projeto, começar uma caminhada, começar uma academia, começar um comércio, começar um negócio, começar um projeto espiritual, começar a evangelizar, começar a visitar. É muito fácil a gente começar um projeto. Mas exige resiliência para a gente concluir. Para a gente terminar, tem que ter resiliência, tem que ter resistência, tem que permanecer fiel até o fim. Aleluia. Há uma alegria profunda e uma recompensa espiritual imensa, reservados para aqueles que não abandonam seus chamados, suas famílias ou seus projetos ministeriais no meio do caminho, que perseveram até o fim, que vão até o fim para concluir a obra. Deus espera de mim e de você perseverança. Que a gente vá até o fim, para concluir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E por último, último ponto que eu separei desse texto, do capítulo 6 de Esdras, celebração exige santidade e pureza. Não se celebra ao Senhor de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer oferta. Se ilude quem pensa que Deus aceita a oferta de mão suja. Se ilude quem pensa que Deus aceita sacrifício de coração sem perdão. Se ilude quem pensa que Deus aceita oferta de quem não tem uma vida transformada por Ele. Deus não aceita qualquer coisa. Celebração exige santidade e pureza. Deus faz tudo por nós. Ele só exige algo, que nós sejamos santos como Ele é santo e puros como Ele é puro. E a santificação é constante, é diária, é todos os dias. Ninguém nunca está totalmente santo. Todos os dias nós precisamos nos purificar um pouquinho e nos santificar um pouquinho mais. Antes desse povo aqui celebrar, antes deles fazerem a Páscoa ao Senhor, os sacerdotes, os levitas e todo o
povo se purificou, se separou das impurezas das nações vizinhas. Eles tiraram todo o pecado de perto deles. Eles se santificaram, eles se purificaram, eles jejuaram antes de oferecer ao Senhor e antes de participar da Páscoa do Senhor. A verdadeira comunhão com Deus e o avanço espiritual exigem santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Você só verá o Senhor quando você tiver sua vida totalmente santificada a Ele. Para viver o novo de Deus que Ele tem para fazer na sua vida, para viver o novo de Deus hoje, é necessário romper com os velhos hábitos, com os velhos comportamentos, com os comportamentos tóxicos, com as práticas que nos afastam da presença de Deus. Para que você possa viver o que Deus tem para fazer na sua vida, é preciso você se santificar. Hoje eu escrevi num grupo que eu tenho, um grupo chamado Culto Doméstico, um grupo que nós criamos durante a pandemia para cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Desde lá nós mantemos esse grupo. Hoje eu escrevi ali sobre o capítulo 8 de Ezequiel. Depois você lê lá, capítulo 8 de Ezequiel. Dentro do templo, do primeiro templo de Jerusalém. Dentro daquele templo suntuoso, aquele templo luxuoso. Havia sacerdotes, havia sacrifícios, havia levitas, havia pessoas que serviam dentro do templo, que cuidavam da limpeza, que cuidavam da purificação, mas havia um quarto escondido por trás do altar, onde os próprios sacerdotes ofereciam sacrifícios a Baal, dizendo que Deus não via, mas Deus vê. Deus vê você, Deus vê a mim. Deus vê o meu proceder e Deus vê o seu proceder. Purifique a sua vida para que você possa viver o novo de Deus e viver o extraordinário que Deus tem para viver na sua vida. Se alguém quiser que eu mande esse texto, fala comigo depois no privado que eu mando esse texto que eu escrevi hoje sobre Ezequiel, capítulo de número 8. Vamos para o nosso devocional, né? Vamos para o nosso devocional, que eu já demorei muito no texto de Êxodo, porque é muito bom. É bom demais, irmão, me dá vontade de sair pregando aí nesse texto, porque é um texto maravilhoso. Deus falou demais comigo. Deus pega a oposição e transforma em bênção. Oh, Deus tremendo. Ele usa os que queriam destruir para abençoar. É assim que Deus faz. Aleluia. Então hoje, dia 23 de junho, rejeite a comparação. João capítulo 15, verso 18 e 19 diz assim: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes primeiro me odiou. Isso é Jesus falando. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. Vocês seriam amados por ele porque vocês pertenciam a ele. Todavia, vocês não são mais do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Aleluia, glória a Deus. Tá certo, irmã Lília? Vou mandar para você no seu WhatsApp. Por isso o mundo os odeia, porque Deus os tirou do mundo, aleluia. Diz assim o nosso devocional de hoje: na sociedade, as rígidas regras de aceitação moldam a identidade e o comportamento das pessoas, especialmente entre os mais jovens. Hoje nós vemos pessoas seguindo pessoas que não sabem nem quem é, imitando pessoas, querem vestir as mesmas roupas, querem usar o mesmo tipo de cabelo, querem usar a mesma maquiagem, o mesmo perfume, fazer as mesmas coisas, procurando um pertencimento. Pessoas que fazem isso ainda não têm suas identidades firmadas em Deus, porque quando nós sabemos quem nós somos, nós não queremos imitar ninguém. Nós não queremos nos comparar a ninguém. Nós queremos ser igual a Jesus. Aleluia! A busca por se adaptar a um padrão irreal muitas vezes leva à renúncia da individualidade, fazendo com que a pessoa perca completamente sua identidade, correndo atrás de um padrão irreal, algo que acaba afetando a todas as áreas da nossa vida. Então, as pessoas que vivem tentando imitar alguém, elas fogem da realidade. Isso acaba afetando toda a vida da pessoa. Hoje já tem uma síndrome conhecida, que é uma síndrome da falta do celular.
Já tem pessoas tão dependentes ao ponto de estarem sofrendo psicologicamente, precisando até de tratamentos clínicos por causa da falta do celular. Por quê? Porque no celular ela vive uma vida irreal. Ela vive, às vezes, uma vida que não é dela. A pessoa vive uma vida que é de outra pessoa. Os judeus, eles permaneceram fiéis. Esses que retornaram do cativeiro, eles permaneceram fiéis ao Senhor. É tanto que lá no capítulo 4, o povo queria ajudar, pediu para ajudar os samaritanos, só que os samaritanos eram uma falsa ajuda. Eles queriam contaminar a obra. E eles não aceitaram porque eles queriam permanecer fiéis ao Senhor. Então não aceite comparações, não aceite alianças com quem Deus não mandou você fazer. Aleluia! Ao proclamar esse padrão indiretamente imposto pela mídia, pela sociedade, pelas redes sociais, ser inatingível. É inatingível, irmão. Você ter a vida do outro, não tem como. Logo vem o quê? As crises de comparação, com ela a insatisfação, aí vem a melancolia e muitas vezes até a depressão. Muitas pessoas entram em depressão porque não aceitam o seu corpo, porque eu sou gorda, porque meu cabelo não é liso, ou porque meu cabelo não é crespo, ou porque meu cabelo não é cacheado, ou porque a minha pele não é de uma cor que eu queria, porque meu olho não é azul. Eu tava no médico ontem, passei o dia todinho esperando por uma consulta. E ali, você sabe que no hospital passa gente de todas as maneiras. E eu estava observando como as pessoas hoje em dia não são mais reais. Eu olhando para uma pessoa que tinha lá, o cabelo era falso, a boca, e era uma senhora. Eu acho que ela tinha uns 60 anos, mas estava em busca de ter 30. O cabelo dela alisado, a boca com botox, os seios com silicone. A barriga daquela senhora chapada, com uma barriga assim que tinha sido feita cirurgia plástica. A mulher toda fabricada. Que é isso? É querer se colocar num padrão que não é o seu. É querer se comparar com alguém que não é você. Então rejeite toda a comparação. Seja você. Deus criou você com um propósito exclusivo para você viver. Esses padrões não se limitam apenas ao campo da estética, mas também no que diz respeito a hábitos e a comportamentos. A pessoa passa a imitar tanto o outro, que quer fazer do jeito que o outro faz. Se o outro corre, quer correr. Se o outro gosta de lasanha, também vai dizer que vai gostar de lasanha. Isso é só um exemplo, não significa ser lasanha. É só um exemplo, entendeu? Então, sem perceber, as pessoas são extremamente influenciadas. E nós também, se nós não observarmos, não tivermos cuidado, nós também somos influenciados pelos outros. E o que toma a nossa mente rapidamente rouba o nosso coração. Aquilo que toma a nossa mente rouba o nosso coração. Jesus diz que aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então tenha muito cuidado. Ao proclamar o reino, Jesus estabeleceu um padrão celestial. O padrão de Jesus é o padrão do céu. Não é o padrão das redes sociais. Não é o padrão da Virgínia. Não é o padrão do pastor fulano de tal. Não. O padrão que Jesus instituiu para o seu reino é o padrão dos céus. Ele elevou os nossos valores de convivência. Ele quer que nós tenhamos respeito, amor, perdão, aceitação. Esse é o padrão do céu. Esse é o padrão que Deus deseja que nós tenhamos. Ele restaurou nossa filiação a Deus. Nós agora somos filhos do Pai. Aleluia! Oferecendo-nos aceitação incondicional. Valorizando nossas singularidades e características. Deus ama você do jeito que você é. Irmã Lídia, mas eu sou pavio curto. Deus vai lhe usar nesse pavio curto. Irmã Lídia, mas ela não sabe como é que eu sou, não tenho paciência. Deus vai lhe usar nessa sua falta de paciência. Foi Deus que lhe criou assim. Ele quer que isso seja dominado pelo Espírito Santo. Ele não quer que isso seja destituído, que você deixe de ser quem você é. Ele quer que você continue sendo quem você é, mas transformada, cheia do fruto do Espírito, vivendo o domínio próprio. Oh, coisa linda! Aleluia! Glória seja dada ao Senhor para sempre. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você possui qualidades únicas. E essas qualidades únicas que você possui o capacitam para cumprir o propósito de Deus. Por isso, entenda que a comparação só afasta você do padrão celestial. Deus quer que você viva o novo dele. Para saber quem somos, basta olhar para aquele que nos criou.
Você é a imagem, semelhança do Senhor. Você tem que ser parecido com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em meio à pressão social, as verdadeiras aceitações e grandezas são encontradas em Deus, porque nele está a sua verdadeira identidade. Sua verdadeira identidade está em Deus. Aleluia. Você foi planejado e escolhido por Deus antes mesmo de ser concebido pela sua mãe. O salmista Davi escreve no Salmo 139, quando os seus dias ainda nem existiam, cada um deles já foram escritos no livro do Senhor. Ele formou você quando você ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe. Ali ele já foi colocando suas qualidades. Ali ele já foi colocando também os seus defeitos para haver um equilíbrio. Se fosse só qualidade, a gente ia ser muito exaltado. Por isso que a gente tem qualidade e tem defeito, para existir um equilíbrio na nossa vida. Então rejeite toda comparação. Apegue-se às verdades de Deus a seu respeito e viva plenamente os sonhos dele para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebe essa palavra aí? Glória a Deus. A frase de hoje é: não deixe o barulho, a opinião dos outros, a opinião alheia, abafar quem você é. Você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele, para viver o extraordinário dele nessa terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de hoje é identidade. Tenha sua identidade firmada em Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vou orar por você para a gente concluir esse devocional hoje, para a glória do nome do Senhor. Estou desmanchando de suor. Vou orar por você. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com alguém, abençoa a vida de alguém, em nome de Jesus. Deixa seu like, não custa nada, mas abençoa, para que o Instagram entenda que o vídeo é importante e coloque para mais pessoas assistirem e serem alcançadas por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor amado, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Porque tu és aquele que transforma a oposição em bênção. Tu és aquele que transforma inimigo em abençoador. Aleluia! Tu és aquele, Senhor, que dá provisão, que tira da onde não tem e coloca, Senhor, porque tu és poderoso para fazer. Tu és infinitamente grande, Senhor. E eu te amo e te agradeço por tua bondade, misericórdia e graça derramada sobre as nossas vidas. Continua conosco, abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossa casa, nossos ministérios. Não deixa que jamais venhamos abandonar o nosso chamado. Assim como aquele povo que permaneceu fiel até o fim, concluiu a construção do templo, que nós também possamos concluir os projetos que tu tens nas nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo.